Muito bom dia, começando mais o nosso Pense e Ore, nesta quinta-feira, quinta B-Power, produção. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e manda aquele bom dia maravilhoso que você manda para mim com caixa alta, diz a cidade de onde você está falando. É muito bom estar com você aqui. Estamos na série do livro de Eclesiastes, um livro fenomenal bíblico. Hoje capítulo 4. A gente vai falar muita coisa importante aqui, mas antes me manda aquele bom dia, diga para mim como é que você tá, como é que tá sendo a sua semana. Eu estou em Israel, então vai me acompanhando lá no Instagram, eu vou tentar captar cada momento ali da Terra Santa, vou ter momentos de oração, estou em Israel, né, e a gente vai caminhar junto lá, então vai pro meu Instagram sempre nos stories, vai ter postagem, a gente vai estar falando sobre tudo o que Deus pode fazer e tem feito ao longo de todo esse processo, ok? Vai ser realmente uma viagem maravilhosa, eu vou tentar te levar comigo na mala, hein? Você caminhar comigo rua a rua, momento a momento, dentro do espaço que a gente acredita que é realmente revelador da graça de Deus. Certo, produção? Muito bom estarmos juntos aqui. Eu quero que você, por favor, já vai mandando o seu bom dia para mim. E é muito importante levar a sério essa série aqui, viu? Estude a Bíblia a sério, medite mesmo na Bíblia, leia como verdade absoluta. A Bíblia não é um livro para a gente ficar discutindo ela, mas é a Bíblia para a gente absorver a verdade e tomar como prática de fé. E eu estou com a minha Bíblia B-Power hoje do Lion, Leão. Tá aqui, ó. Você encontra na bpowerstore.com.br. Cada dia eu vou variando de Bíblia aqui, né? Aí são possibilidades que a Lírio nos dá. Gente, vamos lá então, capítulo 4 de Eclesiastes. Esse capítulo a gente denomina como cuidado com as escolhas, tá? Nesse capítulo, que tem basicamente 16 versículos, é um capítulo curto, e Salomão ele vai falar sobre o sofrimento das pessoas. E isso, essa opressão que as pessoas enfrentam, deixa Salomão muito angustiado, muito deprimido, né? Tanto que ele julgou ser mais feliz os mortos do que aqueles que vivem, quando ele parou para contemplar como as pessoas sofrem. É óbvio que esse sofrimento é fruto da entrada do pecado na humanidade, né? O homem não sofre porque Deus assim decidiu. O homem sofre porque desobedeceu, o pecado entrou e o pecado realmente zoou o barraco aí, bagunçou tudo, né? E Salomão está contemplando as consequências disso. Apenas a volta de Jesus e a manifestação completa do reino de Deus pode trazer a plenitude. Mas muitas pessoas, lamentavelmente, culpam todos os males que afligem a terra, mas a gente sabe que tem muita coisa que vem do pecado, mas tem coisa que não vem do pecado, né? Tem sofrimento que vem da onde, produção? Colheita, não é? Tem muita coisa que não é capeta, não é pecado, tem muita coisa que é burrice nossa, a lei da semeadura. Eu vou dividir o capítulo 4 de Eclesiastes em 3 blocos, tá? A gente vai estudar primeiro bloco, o versículo do 1 ao 6, que eu dei o nome de o poder da opressão, essa análise que Salomão faz do sofrimento. O bloco 2, do 7 ao 12, melhor 2 do que 1, ele já muda um pouco de assunto, vai falar de comunhão, de aliança. E o versículo 13 ao 16, para encerrar, melhor ser pobre e sábio, ok? Vamos lá então, por que é melhor ser pobre e sábio? Porque a riqueza não gera sabedoria, mas a sabedoria gera riqueza. Pega essa aí, viu, produção? Eu preciso ser mais sábio, viu? Vamos lá então, capítulo 4, do 1 ao 6, Bíblia, hein? Vamos lá. De novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Quando Salomão fala debaixo do sol, ele está falando dos viventes, né? Da nossa vida terrena, tá? E ele vai dizer, ó, vi lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. Muito parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? E não há quem os console. Por isso,
considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Veja o quanto que essa opressão trouxe para Salomão melancolia, né? Pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal, que se fez debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Verso 5. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. É um texto bem pesado, né? Salomão, ele está, imagine um rei, e aqui nós estamos falando de um homem poderoso, mas que vê que há um sistema, né, que oprime pessoas, que destrói pessoas. Né? E aqui ele é tão duro o negócio, tão difícil, que ele vai falar o seguinte: aquele que deveria estar ao lado dos oprimidos, é ele que oprime. Ou seja, o defensor, aquele que deveria ter o papel de defender, é o cara que faz mal. Nada contra o que está acontecendo hoje, hein? É uma foto do momento atual. Você vê hoje pessoas que ganham eleições, né? Aqui não estou falando apartidário, tá? Mas que ganham, desviam recursos, ganham na proposta de dar educação, saneamento básico, né? Você viu o caos que foi na pandemia, o desvio dos estados de respiradores, né? Principalmente lá em Manaus, Maranhão, desvio de respiradores. Então, o que Salomão está falando, e ele falou o seguinte: era melhor estar morto do que estar vivendo. E ele fala assim: melhor não seria nem estar morto, melhor seria não ter nascido. Então, aqui é o desabafo de alguém que olha para um sistema e fala: meu, como é difícil. E é difícil mesmo. A gente vive hoje uma vida, hoje não, sempre foi assim. O pecado realmente arrebentou com tudo. Arrebentou com os valores, arrebentou com os princípios, arrebentou com a mente, o coração, né? E trouxe para nós um legado de destruição, né? Então, eu digo para você que por mais esperança que eu tenha em alguém, vou voltar no fulano, a verdade, irmão, é que esse mundo está no maligno. Isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços, que a gente não vai tentar votar melhor, escolher melhores representantes, mas não se iluda. O sistema é bruto, produção. O sistema é bruto. É bruto, né? E aí ele está falando que, no entanto, era melhor não nascer. E ele fala o seguinte, que aquele que não nasceu não viu o mal debaixo do sol. E aí ele descobriu que toda realização, você vê como o ser humano ele é medíocre, toda realização nasce da competição. O que significa isso? Eu me realizo quando eu me torno melhor que o outro, né? Então, quando que eu me sinto mais feliz? Quando eu ganho mais que alguém. Quando que eu me sinto mais realizado? Quando eu furo uma bolha na minha família. Então, ele está falando que a comparação, o pecado trouxe isso para nós, né? Essa necessidade de ser melhor. Essa necessidade de olhar para um grupo de pessoas e competir. E ele vai falar que isso é absurdo, é correr atrás do vento, porque nada disso vai trazer sentido. Traz ali uma realização pessoal, traz ali um sentimento bacana de me sentir, mas a verdade é que o que move o coração do homem continua sendo a opressão. Porque se para eu estar bem eu tenho que ser melhor que você, se para eu estar bem, para eu estar feliz eu tenho que estar acima de você, então significa que você não importa para mim. Então, o sistema que a gente critica, né, do governo, ele está no coração do homem. Então, você vê o pecado, o estrago que o pecado fez, né? E ele vai dizer que o tolo cruza os braços e destrói sua vida. Então, isso não significa que eu vou parar de trabalhar, mas é melhor viver com um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e correr atrás do vento. Aqui ele está falando sobre a ganância, né? Que é melhor eu viver com aquilo que eu posso fazer, com honestidade, tranquilidade,
sem passar por cima de ninguém, né? Tenha a sua empresa sem passar por cima de ninguém, tenha seus negócios sem passar por cima de ninguém. Olha, a paz é algo tão precioso que custa caro demais. É colocar a cabeça num travesseiro e dormir em paz, descansar em paz. Então, o que ele está falando aqui? É melhor eu ter menos, ganhar menos, ter menos exposição em paz do que eu ter 2 punhados e correr atrás do vento, né? Com muito esforço correr atrás do vento, ao preço de perder coisas. Então, aqui ele aborda a dureza do sistema, a corrupção do sistema que não é de agora. Então, você que é crente aí escandaloso, ai meu Deus, Jesus está voltando. Salomão, há 4.000 anos atrás, já estava falando isso, tá? Que o sistema é bruto. Aquele que deveria proteger, consolar, está do lado do opressor. Tá? Então é assim, lamentavelmente. Tá? Ele vai falar sobre o sentimento de competição que existe entre o ser humano, de um querer ser maior que o outro. O pecado fez isso, isso acontece com a gente. E vai falar sobre que é melhor você trabalhar menos para desfrutar a sua vida do que querer muito e dentro desse querer você trazer maldição para a sua vida. Ok? Então esse é o primeiro bloco, o poder da opressão. Tá? O segundo bloco nós vamos ler do 7 ao 12. A gente vai falar sobre melhor 2 do que 1. Verso 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Outra coisa que os terráqueos vivem. Certo, produção? Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, muito profundo esse texto. Tá? A primeira observação que ele vai falar é sobre a importância da família, né? De pessoas que dão muito valor para a carreira. A gente vive isso hoje. As pessoas estão casando muito tarde, porque há um foco, e eu não vou dizer que isso é errado. Eu acho que a gente tem que ter casa. Quem casa quer casa, né? Não dá para casar e morar no fundo da casa da mãe, né? A Bíblia diz deixar pai e mãe. Então eu acho que é importante, se não tem casa, pelo menos ter dinheiro para se bancar fora dos parâmetros da casa de pai e mãe, sogro e sogra. Tá? É muito complicado morar perto de pai e mãe. Não porque pai e mãe estraga, mas é porque pai e mãe sempre vai te ver como filho. Então cuidado aí quando te oferecem um puxadinho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de morar em cima da casa da minha mãe por um bom período, quando me casei. Meu pai e minha mãe sempre me respeitaram e eu sempre respeitei. Mas infelizmente nem todo mundo tem o pai e a mãe que eu tive, né? De não se meter, não se envolver. Tá? Então, o que ele está falando? Cuidado quando você escolhe, né? Ele chama de situação absurda isso. Você escolhe ser solitário para trabalhar demais e você simplesmente não tem sequer não tinha sequer um irmão ou um amigo. Aqui eu não estou falando só de casamento, não. É quando você não cria vínculos afetivos com ninguém. Aí ele vai dizer que a consequência de uma pessoa obstinada no trabalho, que não cria vínculos, que não cria afeto, que não tem laço, é uma insatisfação com a sua riqueza. É o camarada que trabalha, ele ganha bem, mas nunca está bom. Ele viaja para fora do Brasil, 10 dias fora, mas ele vai falar, eu quero 11, eu quero 14. Ele compra um carro 0, maravilhoso, mas quando ele chega em casa, ele quer um carro maior. Por quê? Esse buraco que deveria ser preenchido por um bom relacionamento, por um bom convívio, por ter alguém perto de mim, ele é jogado no ralo, porque eu tento compensar ganhando dinheiro. Nunca vai. Então, ele vai dizer o seguinte,
que essa pessoa que absurdamente trabalha pensando em ganhar dinheiro, compensando a ausência de relacionamentos, ela faz a seguinte pergunta: por que eu estou trabalhando tanto? Por que razão deixo-me de divertir? Porque o sentido da vida, gente, não está nas coisas. O sentido da vida está em Deus e nas pessoas. O sentido da vida está em Deus e nas pessoas. É um trabalho absurdo, ingrato. E aí ele vai dizer que é muito melhor a recompensa, né, do trabalho de duas pessoas do que de um solitário. Aqui essa recompensa, algumas vezes trabalhar sozinho, eu não sei se já passou por isso, produção, mas muitas vezes a gente fala assim, dá muito trabalho explicar. Eu prefiro fazer sozinho, porque ensinar, discipular, treinar pessoas, dá trabalho. Tem coisa que você faz com o pé nas costas. É melhor você ir fazer. Agora, o que ele fala aqui? A recompensa do trabalho de duas pessoas é maior. Por quê? Porque um trabalho de duas pessoas tem proteção, tem legado, tem garantia. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Eu pergunto para você que está aí com o seu carrão, com a sua casa, que se orgulha. Veja, eu sou uma pessoa que defendo demais a maturidade. Eu sou um pastor que nas minhas pregações eu sempre estou martelando na tecla de não dependa emocionalmente de ninguém. Ponto. Mas isso não significa que você não precise de pessoas. O fato de eu não entregar o meu coração para pessoas não significa que pessoas não são importantes. Eu só não espero nada delas. Eu só não caminho esperando nada delas. Então, o que eu quero ministrar ao seu coração hoje é que um homem pobre cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E aqui é interessante que ele começa falando no bloco que o cara que trabalha muito para ganhar dinheiro não se preocupa em ter alguém. Mas quando ele cai, a Bíblia chama ele de pobre. Ou seja, alguém que só tem dinheiro na sua vida é pobre. Alguém que só tem carro é pobre. Eu pergunto para você, poucos amigos, é isso aí mesmo, são poucos amigos, poucas pessoas. Mas quem você tem? Se você fala assim, pastor, eu só tenho Deus na minha vida, a Bíblia chama você de um homem, não porque Deus é ruim, mas Deus diz para Adão, quando fez Adão, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Aí ele vai falar de uma situação importante, né? Não é só aqui namoradinho não, viu, produção? Casadinho, dormir junto para um aquecer o outro. Aqui ele está falando de fases da vida. Ele vai dizer, se dois dormirem juntos e manterem-se aquecidos, se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Na fase do inverno. Né? Tem dia que eu deito na cama e estou com os pés gelados. Aí eu ponho meus pés na Carla, ela me dá um grito, mas rapidinho os pés esquentam. Por quê? Porque dois se aquecem mais rápido do que um. O que ele está falando? Numa época de inverno, eu preciso ter vínculo com alguém. Não estou falando só de cama, não, gente. Não estou falando só de sexo, não. Estou falando de vida. Estou falando que o inverno chega para todos. E Salomão está falando que ele disse, lá no versículo 7, que ele observou debaixo do sol essa situação absurda de pessoas que escolhem viver sozinha. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Então, eu sei que você tem trauma, eu sei que você tem um monte de situações, fala, pastor, eu escolhi andar sozinho, eu escolhi não ver ninguém, eu escolhi... Beleza. Só que você não pode deixar a má experiência inutilizar a palavra. A Bíblia está falando que sozinho é ruim. Eu espero que você, que está aí muito bem resolvido, né, com a sua solidão, né, eu vou para o shopping sozinho, eu almoço sozinho, eu janto sozinho, eu moro sozinho, que você repense, porque a Bíblia diz que isso é uma situação absurda. Mas não estou falando para você sair daqui desesperado, pegando qualquer banguelo pela frente e se entregando para ele, não. Se você não achou ninguém, eu volto ao meu conselho que eu sempre dou aqui. Não achou ninguém, fique só. Antes só que mal acompanhado. Agora, a pessoa está dando sinais bíblicos. Está no padrão bíblico. É uma pessoa que aparentemente, porque coração quem sonda é Deus, lindão. Aparentemente a pessoa está mostrando valores, também dá uma chance, né, meu irmão? Dá uma chance também, que você também não é a última bolacha do pacote, não, viu?
Você não é nenhuma Gisele Bündchen, não. Você também não é nenhum Brad Pitt, não. Tá? Tem uns feinhos aí que tá achando que é princeso. Não é? Né? Tem gente aí que, pelo amor de Deus, tem gente que tá sozinho porque é chato. Tá? Não é porque não encontrou ninguém, não. É porque é insuportável. Nem você se suporta. Então, baixa a bola também. Tem que procurar gente no padrão divino, tem que procurar pessoa abençoada, tem que procurar gente de Deus, mas também não dá para ser também Jesus Cristo, para casar com Jesus Cristo, não. Você vai casar com um pecador. Certo ou não, produção? E aí vem o último bloco. Primeiro bloco, o poder da opressão. O segundo bloco, melhor serem 2 do que 1. Tá? E o terceiro bloco, do 13 ao 16, eu dei o nome de melhor ser pobre e sábio do que rico e burro. Não é? Vamos lá. Eclesiastes 4:13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. Será que ele estava falando dele? Não, porque ele era sábio, né? Mas ele foi tolo em alguns momentos. Você vê que, né? Salomão era um cara meio estranho, porque Deus deu toda a sabedoria para ele, e ele fez tanta burrice, né, em alguns momentos. Mas enfim, que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Ele está falando o seguinte, que é melhor você ser alguém que não tem título, não tem status, reconhecimento humano, mas gerencia a sua vida com sabedoria, do que você ser um rei idoso que não aceita a repreensão. Então, coloca uma coisa na cabeça. Se você é uma pessoa que não sabe receber feedback, não sabe ouvir não, qualquer pessoa que corrige você vira seu inimigo, você é tolo. É a primeira coisa que ele está falando aqui. Tá? E a arrogância precede a queda. Então, a sabedoria parte do princípio que eu estou aprendendo. A sabedoria parte do princípio que eu não sei e eu tenho humildade suficiente para aprender. E aí ele vai dizer que esse jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono. Ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Quem é esse jovem? O sábio. Então assim, eu não nasci num berço de ouro. O que ele está querendo ensinar aqui? Que a sabedoria não vem de lugares onde as pessoas admiram. Eu posso ter saído de uma prisão, posso ter cometido um erro e me tornar sábio, posso ter vindo de um lar pobre e me tornar sábio, e posso chegar num trono por uma necessidade. Percebi ainda que o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte não ficou satisfeita com o sucessor. O que ele está falando? Pessoas sábias conduzem mais do que pessoas que têm trono. A autoridade não está no título, a autoridade está na sabedoria. Herodes estava no trono, a autoridade estava com Jesus. Daniel tinha autoridade, quem estava no trono era Nabucodonosor. Faraó estava no trono, José que tinha autoridade. Então é isso que ele está falando. A sabedoria vai trazer para você influência. Então é melhor crescer diante de Deus, ter sabedoria, ter uma leitura da vida de forma correta, do que acumular riquezas ao ponto de ser tolo. Haja vista Big Brother e Fazenda. O camarada, ele não tem nada, ele ganha um reality show, cai 1,5 milhão na conta dele, ele perde esse 1,5 milhão do mesmo jeito que ele ganhou, em 30 dias. Por quê? Porque sabedoria produz riqueza, mas riqueza não produz sabedoria. E se você tiver que escolher entre uma decisão sábia e ganhar dinheiro, escolha a decisão sábia, porque a sabedoria sempre vai te colocar em lugares de honra. A sabedoria sempre vai te dar autoridade. O dinheiro não. Você pode ser um cara rico,
né? Aí vai virar o velho da lancha, né? O cabeça branca é o velho da lancha. O dono da lancha é o cabeça branca. Vira motivo de piada, né? Porque tem dinheiro, né? E tá andando ali com a menininha de 17 anos, 18 anos, achando que é amor. Pode até ser amor, né? Não posso ficar aqui também. Mas assim, é complicado, não, produção? 80 anos com 17 anos também, né? A gente é besta, mas nem tanto. Enfim. Então, ele está falando sobre a futilidade do poder. O poder não está no trono. O poder está na sabedoria. Então, antes de querer ser gestor, você que está aí ambicioso, eu quero ser gerente. Você tem sabedoria para ser gerente? Eu quero ser diretor da empresa. Você sabe resolver pepino? Você não sabe resolver o problema do teu cartão de crédito, rapaz. Você não sabe renegociar uma dívida. Você não sabe arrumar teu quarto. Você não sabe lidar com uma prova. Você fica nervoso. Você quer ser gerente? Quando você olhar para o carro de um diretor, quando você olhar para o carro de um presidente, quando você olhar para uma casa de uma pessoa bem-sucedida, entenda que por trás desse fruto tem responsabilidades, porque as empresas não pagam porque vão com a carinha do funcionário. Empresas pagam por nível de responsabilidade, nível de conflito. Você recebe, quer ganhar mais? Se prepare para viver mais conflitos. Quer ganhar mais? Se prepare para ter a capacidade de lidar com novos problemas. Não queira mais dinheiro com uma mente igual, você vai quebrar. A promoção, ela vem da sabedoria. E é por isso que Salomão fala que o poder é futilidade. O que não é futilidade? Sabedoria. Certo, produção? Esse foi o capítulo 4 de Eclesiastes, com a minha Bíblia B-Power do Lion, aqui na minha mão. Gostou? Manda um ok aí, manda um gostei, pastor. Então nós vamos orar agora por você, orar por sua vida, orar por sua família, orar para que você abra a sua mente, abra o seu coração, né? Lembrando que a opressão existe, mas Deus pode te livrar dela. Lembrando que é melhor estar acompanhado do que estar sozinho, e é melhor ser pobre e sábio do que rico e tolo. Pai querido, na tua presença eu estou, nesta quinta-feira B-Power, e nós estamos aprendendo tantas coisas lindas da tua palavra, meu Pai. Sim, Senhor, há um sistema de corrupção, há um sistema de perda, há um sistema de melancolia que rege o mundo, Pai, desde que o pecado entrou na raça humana. Mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer que ainda assim se te serviremos. Mesmo aqueles que deveriam defender os oprimidos, se unindo aos opressores para trazer injustiça. Sim, Pai, seria melhor que não tivéssemos nascido, como Salomão diz. Mas já que nascemos, te serviremos. Dê força para aqueles que estão sendo oprimidos agora. Os teus olhos não escapam daqueles que estão sofrendo. E eu sei que há em ti justiça. Mesmo que o sistema seja corrupto, mesmo que o sistema seja bruto, Pai, eu sei que o Senhor nunca vai nos desamparar. Pai, eu oro por aqueles que estão traumatizados, aqueles que escolheram a vida solitária, escolheram caminhar sem ter alguém ao lado, escolheram, lamentavelmente, o sofrimento da solidão. Ó Deus, mas o inverno vai chegar. Ó Deus, é muito melhor o resultado do trabalho de dois do que um. Abre a nossa mente para dar uma nova chance a pessoas, a lugares, para fazer diferente, não igual fizemos antes, mas diferente. Senhor, nos ensine a ter sabedoria. Eu clamo por sabedoria. Dê sabedoria ao teu povo, que mais do que carro novo, mais do que casa nova, mais do que empregos grandes, Senhor, nós temos que ter a sabedoria, porque ela nos habilita a crescer, ela nos habilita a viver o novo, a enfrentar novas situações. Eu peço a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade. Nunca, Senhor Jesus, se afaste de nós, eu te peço. Nunca se aparte de nós, mas renova nossas forças. Ensina-nos a ter um coração de acordo com a tua vontade. E que tudo que Salomão disse aqui, Senhor, tudo que ele diz que viu debaixo do sol, todos os alertas que ele nos dá, seja sobre a opressão do sistema, seja sobre o fato de andar solitariamente, seja sobre a importância de buscar a sabedoria, que possamos praticar na nossa vida, levar como leis de crescimento e desenvolvimento para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Gente, hoje é quinta B-Power,
8 horas você tem um compromisso na Lírio, você não pode perder. Já tá o link lá, Lírio Igreja. Entra agora, se inscreve no canal da Lírio também, ativa o lembrete. 8 horas, aquele culto renovador, empoderador, que vai pôr você lá pra cima. Me acompanha no Instagram, eu tô em Israel. Fica vendo lá, vai ter um monte de vídeo aparecendo lá. Interage. Quando eu for no Muro das Lamentações, eu quero levar teu nome para orar por você e clamar pela sua vida, pela sua família. E vai ser uma bênção. Amanhã, capítulo 5 de Eclesiastes. Amém? Amanhã, sexta-feira. E eu te espero aqui nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Valeu, produção! Tchau, gente!